Olá, Tokufã! Seja bem-vindo a mais esse vídeo, mais essa live. Mas hoje esse vídeo é um pouquinho diferente. Sim, você está vendo esse vídeo, vendo essa live pela televisão. Eu vou te dar um recado muito importante. Eu sei que na televisão é complicado você deixar like, compartilhar com seus amigos e também se inscrever em nosso canal, ativar todas as notificações. Mas para isso você tem um aliado muito poderoso, o seu celular. Então, enquanto você está assistindo a gente pela televisão, abra essa live, abra esse vídeo pelo celular e vai lá, comente, curta, compartilhe com seus amigos para mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo. É esse o recado, muito obrigado a todos e até a próxima. E curtam a live e curtam o vídeo. Agora, diretamente dos estúdios do projeto Somos Tokufãs em São Paulo, mais uma atração feita de fã para fã. Classificação livre. Olá, Tokufãs, sejam muito bem-vindos a mais um Tokupapo. Você sabe que aqui o papo é diferente e hoje, neste bate-papo, eu vou estar com uma pessoa muito importante. Está chegando agora, já acolheu o fandom, as pessoas, todos os fãs acolheram ele e vai ser um papo muito legal. Eu costumo brincar que é o Sato Next Generation. Vitor Sato vai estar aqui com a gente. Então, eu sou Felipe Pina, você está no Somos Tokufãs. Vem comigo e você está no Tokupapo, porque aqui o papo, você sabe, o papo é diferente. Boa noite, agora em definitivo, Tokupapo no ar. Vitor Sato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso humilde canal. Tudo bem que você está com o fundo de São Paulo aqui, mas muito obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, obrigado a você, Pina, tudo bem? Tokufãs, obrigado aí, Pina, pelo convite, pelo Tokupapo. Fico feliz aí de poder bater esse papo contigo. Boa, boa. Passando os nossos recados iniciais, você já está vendo eu de Garo ali, se torne membro, apoiador aqui através do apoia.se/soutokufã. A partir de R$4 você ajuda muito o nosso canal. Também seja membro, também ajude os criadores de conteúdo, porque como diria Marcelo Rezende, bota exclusivo, porque dá trabalho para fazer. Então, a gente prepara a pauta, vídeo, câmera, microfone, para trazer o melhor para você. E se você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative todas as notificações, para quando tiver um novo vídeo, um novo corte, uma nova live, você vai ficar sendo informado em primeira mão e sempre cheque a sua notificação. Não sei se o Vitor sabe, mas o YouTube dá uma trollada na gente. De vez em quando ele tira de todas, joga para personalizado e você acaba perdendo alguma coisa. Então, sempre dá uma checada, porque é muito importante. Você pode perder, por exemplo, você pode ter perdido a notificação desse bate-papo que eu vou ter com o Vitor Sato. E também, se aparecer para você o botãozinho de hypar, hype o vídeo, vamos fazer que o Tokusatsu fura a bolha e mostra que é um assunto relevante dentro da plataforma do YouTube. Bem, é isso, dados os nossos recados iniciais, colocando você em primeiro plano. Vou tirar até aqui para me ajustar o layout. A primeira pergunta, você que está chegando agora, o seu pai era uma figura muito marcante para todo o fandom, né? E você está chegando agora. Então, a primeira pergunta, quem é Vitor Sato? Boa, vamos lá, né? Deixa eu contar, o cara que caiu de paraquedas aqui do nada nessa história toda, né? Mas vamos lá, Pina. Bom, o Vitor Akira Sato, ele é engenheiro biomédico de formação. Eu vim desde essa época do colégio. Na verdade, eu não sabia o que eu ia fazer naquela época, né? Decisão, vestibular, aquela coisa toda. Eu sabia que existia esse desejo do meu pai, né? Que eu
que os filhos trabalhassem na empresa, assumissem os negócios e tal. Mas, por outro lado, eu via que eu sentia que eu precisava ter um pouco mais de bagagem, de maturidade, de experiência de vida real antes de querer entrar no negócio. Assim, eu nunca gostei dessa história de ser meio que o filho do dono, que chegou lá só porque, né, nasceu com sorte e tal. Eu queria muito ter as responsabilidades ou as posições por mérito, por conseguir, por ter conquistado aquilo. Então, no início da minha vida, eu decidi ter uma vida como todo mundo, né? Ter emprego, ter um trabalho, tem que batalhar, tem chefe, tem tudo, para conseguir crescer, ganhar responsabilidade, aprender as coisas na vida como ela é, e ela não é muito amigável, né? Antes de eu tentar me envolver nos negócios da Sato Company. E aí, enfim, tive aí meus 12 anos de carreira aí, praticamente, no mundo corporativo, enfim, passando por várias empresas. E em um momento aqui eu entendi que era o momento de me enfiar um pouco, de fato entender como é que é o dia a dia da Sato Company. Eu já tirava minhas férias do trabalho normal para, entre aspas, trabalhar aqui na Sato Company, acompanhando os eventos, as reuniões de negócio, né, as parcerias que o Nelson tem aí de longa data. Mas aí esse ano eu resolvi fazer essa transição mais forte para entender melhor as dores mais profundamente. Então, o Vitor, enfim, teve esse período de trajetória, é um cara muito curioso, eu gosto de fuçar as coisas, eu gosto de entender as coisas a fundo. Então não é à toa que eu vivo lendo tudo que as pessoas comentam, tento ouvir um pouquinho de todo mundo, porque eu gosto de enxergar as coisas em diferentes perspectivas. Eu não acho que uma pessoa só tenha toda a verdade do mundo, então eu gosto de ouvir diferentes pontos de vista para poder tentar encontrar a melhor solução. E como engenheiro, não sei quantos aí que estão ouvindo são, acho que a gente tem essa coisa de gostar de resolver problema, né? Então, quando eu vejo que alguma coisa não está funcionando bem ou está ineficiente, eu fico meio incomodado querendo resolver ou tornar aquilo melhor, mais eficiente. Então, é um pouco disso que eu tento trazer. Obviamente, minha experiência não tem nada a ver com o universo de entretenimento e tudo mais, sou totalmente da área da saúde, passando por empresa, né, de produtos e equipamentos médicos, hospital, que é prestação de serviço, então são diferentes pontos, muito voltada nessa área de inovação, tecnologia, então também gosto de trazer essa perspectiva de questionar as coisas como elas são, como que eu posso pensar diferente, fazer diferente, propor diferente, como é de fato inovar. E, cara, acho que é isso, sim. Vou deixar para também perguntar, estou falando um montão aqui, mas acho que está um pouquinho... Não, mas é bate-papo. É isso aí, pode falar à vontade. Isso que é Vitor Akira Sato chegando aqui no nosso universo aqui de Tokunet também. Não, e o legal, né, eu trabalhei por muitos anos, ainda trabalho hoje, eu falo que na minha carreira civil, fora da Tokunet, fora de criador de conteúdo, eu sou cercado por engenheiros, e de fato, eles têm uma necessidade, vamos dizer, até patológica, usando até o termo médico, de ir a fundo, e bem no detalhe, na causa raiz. Tanto que muitos engenheiros se especializam em gestão de melhoria de processos, um Six Sigma, um Green Belt, por exemplo. Eu não sou engenheiro e eu possuo o Green Belt, né? Foi uma das coisas que eu consegui na empresa que eu trabalhei antes dessa atual. E tudo bem, você já tinha uma noção dessa passagem de bastão que seu pai queria fazer com você, mas quando veio o primeiro convite, qual foi sua reação? Porque eu imagino que você estava num meio totalmente... Além que, quando a gente olha a administração, existe até uma similaridade de uma área de projetos, de uma área de projetos no ramo de médico hospitalar, como em projetos na parte de audiovisual, de entretenimento.
Mas quando você viu que, apesar de você conhecer o assunto, dominar o assunto, o produto final era muito diferente, qual foi a sua reação? Cara, acho que foi assim, né? Teve, obviamente, essa abordagem de desejo do meu pai, ela já vem desde que a gente era adolescente, né? Desde a época ainda de colégio. Mas é como eu comentei, eu sentia que eu precisava conquistar algumas coisas por conta própria antes de vir para cá. Né, eu tenho um irmão, meu irmão trabalhou aqui na Sato um período e depois ele acabou, enfim, decidindo mudar de país, está morando hoje no Canadá por causa da questão de violência no Brasil, segurança e tal, então ele fez essa decisão de migração, mas ele fez um caminho um pouco inverso do meu, na verdade ele trabalhou na Sato desde o começo, fez faculdade, trabalhou na Sato, ele fez faculdade de publicidade, trabalhou por muitos anos aqui, até que ele, né, casou, começou a planejar ter filho, e essa parte da segurança pesou muito, e eles sabiam, né, da qualidade de vida que o Canadá tinha, então ele acabou fazendo essa migração. Mas, no fim das contas, assim, eu né, enquanto o meu irmão trabalhava na Sato, até que eu estava relativamente tranquilo, porque aquela responsabilidade de ter alguém na sucessão para continuar o negócio, né, que o Nelson criou e conseguiu tirar do zero e se tornar, né, a empresa que hoje é simbólica, né, tanto aí na história da televisão brasileira e tudo mais. Eu tinha essa certa tranquilidade, mas também os momentos que o meu irmão tomou essa decisão aí há uns, se eu não me engano, uns 5, 6 anos atrás, eu acho, começa a já me dar aquela cutucadinha, falou, ó, talvez você não é necessariamente tão tranquilo, não é tipo, tá garantido que alguém tá cuidando dos negócios, e ao mesmo tempo houve sim um convite do meu pai quando ele completou 60 anos de idade, que ele comentou, ó, enfim, em algum momento eu vou querer me aposentar e eu preciso entender se algum de vocês filhos tem desejo, planejam né, assumir o negócio da família. E eu preciso saber essa resposta para eu entender como eu preparo a empresa pelos próximos anos para que aconteça uma transição adequada, seja para passar para vocês como sucessão, seja para prepará-la para ser adquirida por algum outro player, né, que também entende do potencial dos ativos, dos negócios que a Sato trabalha e tudo mais. Então, isso aconteceu quando ele fez 60 anos, que foi em 2021. Então, fazem 4 anos aí, 3 anos e meio, que rolou já essa certa cutucada. E aí eu falei pro meu pai, ó, me dá um tempo para eu pensar, processar, digerir, e também eu planejar a forma como eu vou fazer essa migração, porque é uma migração de carreira. Fazer a transição de carreira é muito, apesar de você estar trabalhando com um projeto, são assuntos muito diferentes, a matéria-prima é muito diferente. Exato. Assim, acho que assim, conceitualmente tem várias coisas que eu aprendi nesse outro setor que eu consigo transportar e aportar aqui, uma questão de, né, liderança de pessoas, gestão de projetos, conceitos, né, de gestão e tal. Obviamente, como você falou, a matéria-prima é diferente, porque uma coisa eu estou falando de ou uma tecnologia, ou um software, ou um parceiro que está diretamente relacionado numa nova experiência de tratamento, na reabilitação, na cura, eventualmente, de alguma doença. Aqui eu estou falando de um projeto que ele visa o entreter. E o entreter, ele tem um pedaço na vida das pessoas diferente do que é a saúde ou recuperar a saúde quando você está adoecido. Mas eu consigo, enfim, estou tendo feito esse exercício de tentar pegar o melhor dos aprendizados e da mentalidade de seja empreendedor, seja de gestor, que eu tive na minha vida passada, entre aspas,
para trazer aqui para a Sato e poder propor, sugerir mudanças, entender os fluxos, os processos, onde é que tem um ponto de decisão que reflete em problemas futuros, onde é que a gente pode ajustar as coisas. Então tem sido um exercício interessante, Pina, de fazer esses paralelos, de entender a mecânica de urgências e prioridades e criticidades do universo da saúde com o universo, né, da empresa aqui, porque, querendo ou não, né, tem questões de priorização, urgência, não necessariamente priorização, mas urgência é um pouco diferente, né? Aqui, se eu não fizer algo necessariamente num prazo Y, ninguém morre, né? As pessoas eventualmente vão se entreter com alguma outra coisa ao invés do meu produto. Mas na área da saúde eu posso, de fato, atrapalhar algo um pouco mais grave. Então, tem sido um exercício interessante de conseguir fazer esses paralelos. Ainda estou aprendendo bastante, mas nesses últimos meses aí consegui já, enfim, aprender bastante coisa. Estou tentando cada vez mais fazer a lição de casa aqui de mergulhar, de entender, conhecer os termos específicos desse mercado, que é bastante diferente, né, do mercado de saúde. Então, cara, tem sido uma experiência muito legal. Estou gostando bastante, para falar a verdade. Claro que tem vários desafios aí de entender várias coisas ao mesmo tempo, tanto, né, os termos do setor, conhecer pessoas, fazer um networking completamente novo, né? Então, imagina que eu construí uma rede de contatos e relacionamentos nos últimos 12 anos, e eu estou chegando aqui que eu pessoalmente não tenho nenhuma. Eu estou tendo que tentar receber esse networking do meu pai, em parte, e não necessariamente o respeito que essa pessoa tem pelo Nelson, ela vai ter comigo, com o filho do Nelson. Então, existe um desafio de manter uma reputação, manter um legado, manter uma honra, para manter essas relações de confiança. Obviamente, também conquistar e manter a relação de confiança com, né, os fãs de todos os títulos que a gente trabalha, sejam os tokusatsu, mas a gente tem trabalhado com títulos do estúdio Ghibli, que também tem uma legião de fãs importante. A gente tem trabalhado com tantos outros filmes de K-pop, de K-drama, que também tem suas legiões de fãs. Então, é um desafio, porque cada tribo é uma tribo diferente, com comportamentos diferentes, exigências diferentes. Eu trabalhar em cinema é uma dinâmica específica, trabalhar com streaming é outra dinâmica, trabalhar com TV aberta é outra dinâmica. Então, está sendo um turbilhão de aprendizados ao mesmo tempo. Então, entender o histórico da empresa, conhecer as pessoas que trabalham na empresa, tomar decisões sobre o futuro da empresa sem ter tanto domínio de tanta informação. Então, cara, é um desafio, Eu espero que as pessoas entendam um pouquinho do que a gente está vivendo aqui, pelo menos eu pessoalmente, e pedir um pouquinho de paciência, porque eu sei que às vezes as coisas não saem exatamente como todo mundo desejaria, sonharia. Eu sei que tem muita gente esperando muita coisa há muito mais tempo de eu ter chegado aqui na Sato, mas eu prometo que eu estou tentando fazer o melhor aí, mas sei que é difícil agradar todo mundo, né? Não, e uma coisa que eu já posso dar um feedback, eu já tinha falado até para o Gil, nosso Juliano, um grande abraço para ele. A forma que vocês chegaram, tanto você, Vitor, quanto o Gil, querendo nos ouvir, não quer dizer que seu pai não ouvia, é que pensa uma pessoa que tem dezenas de coisas para fazer, algum prato vai cair. Quem trabalha em projeto, esse termo é muito comum, algum prato vai cair, você escolhe o prato que vai deixar cair. E muitas vezes não é que ele abdicou de falar com a gente. Naquele momento, o mais importante era vamos dar um exemplo, negociar com a Toei, do que ouvir meia dúzia de gato pingado falando alguma coisa. A sua abordagem foi o seguinte: se você está dando importância a negociar com a Toei, mas com a vinda do Gil, ouvir também. Aí depois ele vai lá, faz um resumo e fala, está acontecendo isso. Que a gente chama no mundo de projetos e melhoria contínua, que é a famosa pesquisa de nuvem, né? Palavras que estão saindo, como é que está o engajamento, é positivo ou não? Então tem algumas coisas muito legais que com a sua chegada a gente já sentiu uma mudança muito drástica, principalmente com o fato com a gente, com o criador de conteúdo.
né? Não é nem pegar um espaço que é de outra pessoa ou não, mas a partir do momento que a comunicação é contínua para todos, não tem ruído de comunicação. Como você trabalha com o projeto, você sabe que a comunicação se falha, 70% do projeto foi pro ralo. Exatamente, cara. O problema de comunicação é o principal problema de qualquer empresa. Então eu já aprendi, já sabia que era isso lá e vindo para cá, enfim, é como toda outra empresa, se a comunicação e a fluidez da informação, o entendimento não é o mesmo para todos os pares, geralmente é onde dá pau. Então, cara, obrigado pelo feedback, obrigado mesmo, estamos se esforçando aí para conseguir fazer isso aí. Agora, uma pergunta que uma hora que eu montei aqui, que até você comentou na live da Resistência, sua experiência na área de projetos, eu coloquei médico hospitalar, mas na área da saúde, e na sua chegada, Sato, qual foi a situação que mais te chamou a atenção? Na sua chegada, você falou, puxa, esse assunto eu vou ter que dar mais atenção, esse assunto aqui está com ruído muito acima do normal. Cara, acho que, na verdade, enfim, assim, meu pai é um cara muito visionário, né? Acho que então ele tá pensando vários passos na frente, por isso que às vezes vamos dizer, o curto prazo atual, às vezes é aquilo que ele falou, às vezes o pratinho cai porque ele tá pensando num projeto para chegando lá na frente. Então acho que esse é talvez o desafio de lidar com pessoas que têm essa visão muito, muito de futuro, é justamente esse equilíbrio, né? Como é que ele está conseguindo preparar para esse futuro acontecer sem que as petecas do terreno aqui no curto prazo elas caiam e, obviamente, tendo que lidar com as pessoas, mudanças internas de pessoas que acontecem, então isso também vai prejudicando muitos projetos. Enquanto ele está pensando lá na frente, às vezes troca uma peça-chave ou que estava responsável por algum projeto e aí, enfim, o negócio balança e posterga, e obviamente a gente não necessariamente fica externalizando isso como empresa, né, para todo mundo, para o mercado, para o público, porque, cara, não é relevante necessariamente o pessoal saber todo o movimento interno, como em nenhuma empresa ninguém fica sabendo de todo um pequeno movimento que acontece interno. Mas, cara, assim, eu acho que indo para a sua pergunta do que mais me chamou a atenção, era especialmente essa relação da Sato, ou a imagem da Sato, a reputação da Sato com a Tokunet. Para falar a verdade, esse foi o que mais me chamou a atenção, porque conforme eu entrei, eu fui começando a mergulhar nos comentários, entendendo como que era, né, a relação, o que as pessoas comentavam sobre a Sato, e eu começava a notar essa frequência de críticas ou de uma mensagem de putz, já cansei, né? Já parece que a Sato não tem mais jeito, algo do tipo, e para mim eu falei, cara, não é possível, não dá para deixar o negócio assim, e eu entrando aqui dentro da empresa, eu consegui entender o porquê, né, que as pessoas estavam tendo esse sentimento e, enfim, de fato, tinha coisas que foram erros nossos, eu chegando com a cabeça, vamos dizer, virgem na história, eu falei, cara, aqui a Sato errou. Ou não, ali o fulano de tal tá exagerando. Então, eu comecei a fazer esse diagnóstico, né, de vários pontos de vista para tentar chegar numa forma de tentar resolver ou tentar agradar a maioria. Então, esse movimento que vocês estão dando feedback para a gente aí de que, né, a gente está dando atenção e tal, foi uma forma que eu tentei trabalhar, estudar aqui de a gente melhorar essa relação, ou enfim, talvez tinha muita crítica, que no final das contas era mais uma falha de interpretação, um mal entendido, que se a gente tivesse conversado, de repente, assim como eu estou fazendo com você, talvez não tivesse gerado uma bola de neve tão grande. Mas, enfim, o que aconteceu, aconteceu. Acho que a gente tem que olhar para frente e como que a gente resolve, né, as questões, aprende com o passado para corrigir a rota para frente. Mas confesso que esse foi um dos projetos, uma das situações que mais me preocuparam. Obviamente, tem as outras questões de cinema que a gente tem feito aqui bastante, mas esse eu sabia que era algo que
que meio que tinha ficado, de certa forma, né, como se for meio que de escanteio ali, e que para mim era importante que não continuasse, que a gente pudesse, né, virar o jogo, mostrar que, gente, a gente não está ignorando vocês, não é nada pessoal com ninguém, tem muito trabalho, a gente, né, tava faltando braço e agora estamos tentando organizar a casa para ter as pessoas certas dentro, com escopos certos, fazendo essas alterações aqui dentro da empresa para conseguir atender, e obviamente a gente sabe que tem muita oportunidade, né? Eu vejo muita gente falando, pô, sabe que poderia trabalhar, né, com licenciamento de produto, tantas outras coisas. E eu concordo com muitas críticas que as pessoas falam, e, enfim, estou tentando organizar as coisas para a gente conseguir fazer, enfim, não desperdiçar tanta oportunidade que acho que a gente consegue, né, tem aqui para fazer, mas tem que colocar as pessoas certas nas posições certas, sabe? Não adianta eu querer abraçar o mundo e não entregar bem nada, né? Aquele famoso pato, né? Ele nem voa bem, nem nada bem, nem corre bem. Não, e isso é uma coisa que a gente até conversou no bastidor. É lógico, vou até reformular. Como eu passei 24 anos no mercado financeiro e agora estou há 3 no mercado de óleo, gás, mineração, a gente sabe que uma empresa, apesar de ela ter um core, ela não vai se comunicar da melhor forma possível. A gente vê emissoras de televisão, de rádio, do meio impresso, tem dificuldade. Às vezes se comunica melhor para fora do que para dentro, e às vezes o inverso também acontece. Então, a comunicação é uma arte complexa. E quando e o seu ponto foi muito preciso, que reputação da empresa é onde perde dinheiro. Então, a partir do momento que a reputação da empresa está com essas piadinhas, esse show de ironias, para a pessoa que está vendo de fora, pode ser um fã, mas numa conversa, vamos dar um exemplo esdrúxulo, num grupo de WhatsApp, tem 30 pessoas, vai que um é um empresário que quer licenciar a camisa do Black. Pô, a SATA é isso? Eu tô fora. Entendeu? Então, o boca a boca ele é muito benéfico e também é muito ruim para algumas situações. E vocês atacaram nesse momento isso. O que aconteceu no passado, está no passado. Entendeu? Agora, o Marco Zero e seguir para frente. Não tem muito o que fazer. Exato, cara, exato. Eu acho que é muito disso, sabe? Eu tô tentando, né, me desdobrando em 1 milhão de Vítors aqui para conseguir aprender, ouvir um pouquinho de cada um, porque eu entendo muito que é muito disso, né? É quase aquela teoria de como que nasce a fake news. Alguém conta algo que pode não estar necessariamente embasado em tantos fatos, mas aí uma outra pessoa olha aquilo e não vai verificar e não vai ter certeza e começa a acreditar, e aí uma segunda começa a acreditar, uma terceira acredita, e é isso, assim, no final das contas tem muita gente que acaba, talvez nunca tinha ouvido falar da Sato, mas ouve da Sato pela primeira vez através da boca de alguém que está chateado, e aí a pessoa já pega ranço da empresa antes de saber o restante da história. Por isso que para mim é importante essa coisa do ouvir a mesma situação por vários pontos de vista, para eu não ser enviesado por um lado ou por outro, ou por um terceiro lado que seja, para entender de fato a verdade, né? Tem aquela história, existem 3 verdades: tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade de fato que aconteceu. Exato, aí a pessoa escolhe aquela que é, qual ela quer, essa que é a pior história. E olhando no cenário do fandom hoje, além do apoio ao projeto, que seja membro, nós estamos divulgando, batendo muito sobre que nós queremos que esse projeto vingue. Tá? Não é porque você está aqui, é uma cruzada. A gente vê a Tsuburaya nadando de braçada, a Hasbro está um pouquinho lento, mas também, do mesmo jeito que está acontecendo no passado, lá também está sob nova direção, está mexendo, está se rearranjando. Mas qual que é o papel do Tokufan nessa nova era da Sato Company? E qual será o papel da Sato Company com o fandom? Além de trazer novas séries, produtos, claro.
Cara, assim, qual que é meu diagnóstico? Por que eu acreditei tanto na forma como a gente está fazendo esse projeto e propondo esse envolvimento com os Tokufans, tá? Eu sentia que a forma como a gente tinha, e era o modelo, vamos dizer, ainda é o modelo tradicional de negócio, lembrando que a Sato Company é uma empresa B2B. A gente não é uma empresa B2C, a gente não necessariamente lida direto com o consumidor, a gente lida com empresas. A gente lida com a Netflix, a gente lida com a Amazon, a gente lida com a SBT, a gente lida com a Globo, a gente lida com empresas. Então, sei que as pessoas criticam muito a Sato da falta de interação, mas a Sato nunca foi uma empresa voltada para o consumidor final. Final, sim. Exato. Isso muitas vezes as pessoas confundem. E é óbvio que, assim, a Netflix, ela faz o negócio B2B, mas o cliente final dela é o assinante. Quem tem que assinar, fazer minha compra de assinatura, para eu poder sustentar o negócio. O restante dos negócios deles são matéria-prima de produtos para o cliente final assinante. A Sato não vendia, enfim, até o projeto do Clube de Membros, a gente não vendia direto para o consumidor final. O nosso cliente é as empresas. Então, até essa questão de interpretação de reputação da empresa, ela tem que ser analisada com cuidado, porque por um lado, a Sato Company tem 40 anos de existência e ela é muito respeitada no meio dos empresários de negócios do audiovisual. E isso, para mim, também é algo que me chama a atenção, porque, né, eu estou conhecendo agora, mas toda vez que... Até para colaborar com você, Vitor, a Sato, no mínimo, ela emplacou um sucesso em cada emissora de TV aberta. Exato. Pelo menos um, ela emplacou em todas. Pode seguir. Exato, não, o que eu estava comentando, assim, para mim que estou chegando agora, é muito, muito curioso e prazeroso também quando eu estou com o meu pai nas reuniões de negócio, nos eventos, como que as pessoas tratam ele, ou cumprimentam ele, ou pessoas que talvez não conheciam ele ainda, mas já conhecem a reputação dele, ou já ouviram falar dele, falando, olha, sua reputação, ela antecede, né, o meu conhecimento pessoal seu, porque, querendo ou não, ele, naquela época, imagina, né, 1980 e tudo mais, fazer e trazer os conteúdos que ele trouxe numa época que não tinha internet, não era globalizado, ninguém sabia das coisas. Você imagina, se hoje já é difícil, eu tenho internet, tenho número, tenho desenho, tenho foto, vídeo, tenho todo o acesso aos produtos que o Tokusatsu gera na Ásia. Eu convencer alguém aqui no Brasil ou na América Latina, imagina naquela época que o cara não tinha acesso a nada disso, ele tinha que acreditar em eu e você. Estou te falando aqui que esse negócio é bom, me paga tanto. Então, cara, assim, é uma coisa de fato pioneirismo, né? De fato desbravador. E isso, né, marcou a história da televisão brasileira aí. E não é à toa que hoje a Sato ela ainda é uma empresa muito, né, pela figura do Nelson Sato, ele tem uma rede de conhecimento, de networking, de, né, amizade com VPs internacionais de grandes empresas, de presidentes, de CEOs, que, enfim, pouquíssimas pessoas têm. E aí a gente olha pelo lado do B2C, a relação né, a imagem que o fã tem sobre a Sato, ela estava completamente invertida. Enquanto de um lado eu vi as pessoas tendo a honra de conhecer o Nelson Sato, porque, né, não conheciam, mas sempre ouviram muito falar e ouviram muito bem. Do outro lado, é um monte de gente né, criticando, falando mal, pô, essa empresa é incompetente, a empresa não faz nada, a empresa não presta, a empresa não sei o que lá. Então, para mim, foi essa sensação conflitante, e por isso que eu quis dar essa guinada para esse lado. Cara, se esse lado aqui tá com essa percepção, vamos tentar mudar, vamos tentar entender, deixa eu ouvir o ponto de vista, a perspectiva de vocês, e eu quero tentar fazer algo diferente, algo melhor. Obviamente, eu também chegando na empresa,
E esse projeto aí que a gente está falando do YouTube e do Clube de Membros foi algo que foi uma das primeiras missões que foram me dadas assim que eu entrei, porque precisava que alguém se debruçasse, conseguisse tentar fazer esse negócio girar. Porque, de novo, né, voltando lá para o ponto, o modelo tradicional, ele estava com aquela roda travada, a engrenagem presa, não saía, porque eu dependo de algum grande player ser convencido e querer pagar X mil reais para adquirir aqueles títulos, seja ele filmes, seja ele séries e tal, que ele considere que aquilo vai funcionar ou na plataforma dele, ou no horário de televisão dele, e que aquele produto vai me para o exibidor ali, vai me trazer um retorno financeiro Y. Então ele vai ganhar mais dinheiro do que ele me pagou, tá todo mundo feliz. Só que não é tão. Enfim, entende que para eu explicar essa história da carochinha para alguém que é também homem de negócios, que está exposto a mais outros 300 mil produtos que são de alta qualidade, que são também muito bem feitos, que também têm outras fortalezas, não é tão simples. Então, cara, o projeto do YouTube é para a gente tentar destravar essa roda, porque o modelo tradicional não estava acontecendo, né? E a gente batendo cabeça, a gente nunca deixou de tentar oferecer os conteúdos de vender isso para nenhum dos players, sempre foi o nosso core business, mas a gente entende que, né, a economia, os momentos mudam, né, a internet, streaming vindo, mudando toda essa dinâmica de consumo de entretenimento, e a gente quis arriscar e apostar para tentar tanto atender o anseio dos fãs, como tentar fazer a roda girar no sentido de recuperação de investimento. Então, foi uma tentativa de unir o útil ao agradável, né? As pessoas conseguem ter acesso sem depender de intermediários, a gente consegue viabilizar financeiramente os projetos, e se tudo der certo, a roda vai continuar girando, e mais coisa vem, e mais novidade, mais título, e mais dublagem, mas é uma aposta. E aí, vamos ver o que o futuro nos dirá. Eu vou até fazer uma pergunta. Se você não puder falar, beleza, não tem problema nenhum. Mas nós estamos há 13 dias com o projeto Seja Membro no ar. A gente está vendo o crescimento da plataforma, números de inscritos, número de visualizações. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa em criador de conteúdo do YouTube, o pessoal, mas é só o Seja Membro. Não. É o Seja Membro, é o Superchat, é o comercial que passa, né? Então tem tudo isso, e tem aquela continha. Então, quer dizer, dos últimos, olhei nos últimos 12 dias, cresceu gritantemente a quantidade de visualizações. Eu sei que o primeiro checkpoint é agora em setembro, mas olhando nesses primeiros, aí também é a cultura do projeto, né? A gente sabe que todo projeto, nos primeiros 30 dias, ele tem aquela subida, depois ele estabiliza, e perto do final ele sobe de novo. Como é que está? Não precisa dizer números, mas está dentro das expectativas, acima da expectativa? Como é que está esse início? Cara, né? Então, assim, ainda é cedo para poder necessariamente dizer, porque a gente tinha feito metas mensais, né? Tem o checkpoint fazendo metas mensais, o checkpoint trimestral e o último. Como a gente ainda não fechou o primeiro mês, ainda não sei se a gente vai chegar ali no número que a gente projetou, mas eu confesso que eu olho diariamente para entender como é que está sendo a análise disso. A gente viu, né, um pico de inscritos no canal, mas não necessariamente a conversão de todos os inscritos para membros ela é proporcional. Então a gente tem tido muito dessa discussão aqui, que a gente tem um volume de visualização alto, um número de inscritos, né, um pouco menor, mas também é um número relevante, e o número de membros, assim, é um funilzão, né? Então tem muita gente que assina, na verdade a maior parte de pessoas que visualizam nossos vídeos não é nem inscrito no nosso canal. Sim. E eu acho que a maioria das pessoas provavelmente deve ser assim. Mas então existe todo esse esforço de
não só trazer as pessoas que já gostam, né, e fazer quem gosta, quem é fã, apoiar o projeto, que mesmo assim já é um desafio, né, quem é fã apoiar, quem é fã que está jogando contra, ou que, né, tá achando que não é certo isso que a gente está fazendo, que deveria fazer de outra forma, mas não necessariamente entende como funciona o business de viabilizar as coisas, e ao mesmo tempo estourar a bolha, né? Como a gente estava falando, de trazer novas pessoas para serem novos consumidores, novos inscritos, novas visualizações e novos membros. Então, a gente está nesse momento também de entender. Eu foco um pouco mais no fã agora e depois eu penso em expandir. Eu tento já trabalhar os dois, que é uma decisão importante. Mas, cara, assim, a gente tá acompanhando diariamente, tá subindo, né, a cada vez que eu checo tá um número crescente. Ele já não tá numa velocidade igual estava na primeira semana, ele já começou a diminuir a velocidade de vinda de membros aí, mas ainda preciso checar aí nos próximos dias para onde que esse gráfico vai direcionar. Se ele vai ficar reto, se ele vai começar a descer, mas a princípio está numa crescente, a gente tá animado, está feliz, preocupado com a reverberação de pessoas que não estão apoiando, na verdade tem uma pessoa que está apoiando, mas ela está multiplicando para outras que não apoiam, ou eventualmente está falando mal que a gente está fazendo errado, que a gente deveria colocar de graça para todo mundo, porque o mais justo e mais democrático é que seja de graça para todo mundo. Mas quem é que vai pagar o dublador se eu não recebo nada? O legal é que essa pessoa, essa desculpa até gozada, ele quer que você coloque a série gratuita no YouTube. Mas ele não pede lanche de graça no McDonald's, ele paga. Exato. O exercício assim, cara, você gosta tanto do trabalho dos dubladores e tal, alguém precisa pagar o dublador. Como é que você acha que o dinheiro vai para lá? O dinheiro não vem do além, né? Ou qualquer outra coisa, né? O serviço, você não pede nada de graça. Se você fosse vender brownie no seu colégio, no seu trabalho, você ia dar de graça? Faz sentido? Né? Então, acho que, assim, eu entendo que não é a realidade de vários brasileiros talvez ter esse dinheirinho extra de gastar com um entretenimento que, de certa forma, é um gasto não essencial, né? Tendo que comida, né, moradia, outras coisas são muito mais prioritárias do que isso. Mas eu não acredito que não pode condenar a iniciativa por esse fato. Eu não posso dar de graça as coisas, porque quem é que vai fazer a conta fechar? Quem é que vai pagar? Acho que, assim... Aí cai naquilo, né? Você poderia até dar de graça. Se já estivesse na Amazon há meses, se estivesse na Mais SBT há meses, porque aí, beleza, já está entrando dinheiro de outro lugar. Uma corda ajusta a outra. Como não está entrando nada de um lado, você não pode querer que seja de graça o outro. Exatamente, cara, exatamente isso. E enfim, se você pegar exemplos de outros títulos, né? Primeiro ele se paga, para depois de um tempo ele talvez ser disponibilizado de uma forma, né, gratuita ou mais acessível, qual o nome que quer seja dado. Mas eu entendo completamente as pessoas que talvez não tenham o recurso, né? Os R$8, que foi um número que a gente entendeu ser um número relativamente acessível, mas tem muita gente que ainda acha que não é um número acessível, é um número proibitivo, e sem juízo de valor, né? Acho que para algumas pessoas é um valor irrisório, para outras pessoas até pode ser, né? Enfim, pode até faltar no fim do mês, de repente a pessoa ali está, né, pagando aluguel, tem vários filhos para alimentar e tudo mais, mas falar que o que a gente está fazendo é errado e que a gente deveria dar de graça também não faz sentido. Eu acho que a pessoa poderia tentar fazer essa reflexão. E, de novo, a gente nunca se negou a colocar na televisão aberta, que é considerada gratuita. Só que não depende só eu, Sato Company, apertar um botão e, de repente, aparece lá
né, na hora do almoço, vamos derrubar o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, e vamos passar o episódio. Tirar o Chaves e colocar o Kamen Rider Build. Não é tão simples, né? Então as pessoas às vezes julgam como se tudo depende da Sato e a Sato que não quer, mas não é bem assim. A Sato quer muito, a Sato gostaria que tivesse em todos os lugares possíveis, para todo mundo poder assistir. A gente já está muito feliz se isso estivesse acontecendo, mas não é necessariamente assim que as coisas acontecem. A vida não é tão fácil, né? Infelizmente. Sim. Eu brinco que eu falo, a vida não é feita de My Little Ponies, né? Tem cacos de vidro no caminho. Eu tenho uma pergunta aqui, mas seguindo nessa linha de raciocínio que você fez, a Sato já chegou a pensar em fazer compra de horário de televisão? Porque aí é mais ou menos o que vocês estão fazendo com o YouTube, só que você coloca numa televisão. Por exemplo, põe numa rede TV e pega um bloco de 1 hora. A única coisa ruim é que vocês não têm que capitalizar os merchandises, tudo. Só que, e hoje, pelo caminho que as TVs estão indo, elas vão produzir menos e vai comprar algo pronto. Ou pegar algo pronto, ou alguém comprou um horário e colocou lá. Vocês pensam nisso? É uma hipótese, isso está chegando agora, mas é uma hipótese que está no cardápio, no portfólio, assim, talvez no futuro. Cara, a gente tem... Porque eu acho que tem potencial gigantesco. Imagina um Jaspion, depois o build na sequência, o clássico impulsionando o novo, entendeu? Uhum. Não, vai dar reflexão, cara. E a gente tem discutido vários formatos e modelos diferentes para conseguir viabilizar coisa na TV aberta, né? O modelo não é necessariamente comprar horário. Na verdade, existem formas da gente tentar conseguir botar o negócio né, disponível na TV, mas ele depende de conseguir, entre aspas, patrocinador que custeie o negócio todo, e que também não é tão simples, né? Quem trabalha na televisão já, né, eventualmente tem essa dificuldade, imagina, enfim, a gente... de fora, uma empresa de fora. Distribuidor tentar começar a trabalhar como comercial de televisão. Sim, não estou descartando, tá? Não estou falando que não é possível, mas existe um preparo, uma mudança de processos, de formato, de tipos de profissionais que a gente precisa ter internalizado muito diferente. E não necessariamente pode ser que a conta não pague também, entendeu? Então, assim, tem que ser bem calculado e bem pensado para a gente não... Né, enfim, imagina que eu já estou com saldo negativo dos investimentos, ainda não consegui recuperar, e eu tenho que gastar mais ainda, eu aumento o tamanho do buraco para ver se eu consigo completar o buraco inteiro, né? Não, porque eu coloquei esse ponto que hoje, tudo bem que é um assunto que a gente já está desvirtuando a entrevista, mas eu gosto de estudo de televisão, que a gente vê igreja comprando horário, e não é grandes igrejas, é igreja pequena comprando horário, entendeu? Só que o dinheiro deles não vou dizer que é ruim, mas é mais fácil de ser capitaneado, porque, por exemplo, se eu quiser botar um programa de 30 minutos numa TV, eu vou ter que ralar feio para conseguir patrocinador, investimento em infraestrutura. É uma jornada, é uma saída, mas é uma jornada. Sim. Acho que, enfim, o modelo igreja ele tem um fluxo e um formato um pouco diferente, se não sou expert no assunto também, mas imagino que... Vamos botar de uma forma romântica de financiamento coletivo. Boa. Então, e não necessariamente quer dizer que alguém pode interpretar que o projeto do clube de membros do Tokusatsu é mais ou menos isso, né? Não é que sim, ele tem uma veia um pouco diferente, né? Religião com o restante, mas cara, ele é um formato que ele se retroalimenta de um jeito diferente, porque você consegue... Você não precisa de patrocinador, de certa forma, é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Você não precisa... Ele se retroalimenta. Eu não preciso conseguir um comercial com uma empresa X
para custear aquele horário na televisão, porque eu como, né, eu próprio, vamos dizer assim, custeio aquilo no meu bolso, porque eu sei que o dinheiro já vai entrar, ou que eu vou aumentar o meu número de né, sei lá, de contribuintes, ou qualquer coisa do tipo, ou ele quer manter as pessoas que já estão. Então, assim, é um modelo, não sei se dá para chamar de modelo de negócio, né, mas de certa forma, se a gente conseguir viabilizar uma coisa similar com isso para Tokusatsu, cara, poderia viabilizar esse tipo de coisa, entendeu? Imagina que o nosso clube de membros do Tokusatsu, a gente consegue fazer essa roda virar, a gente consegue trazer mais coisa, consegue acumular esses recursos para viabilizar, destravar. Pode ser que em algum momento a gente fale, galera, ó, os apoiadores aqui, a gente vai lançando as enquetes, né, para a gente decidir em conjunto o que a gente faz com o clube de membros, e pode ser que a gente coletivamente decida, gente, será que a gente poderia, de repente, colocar aqui uma meta da gente, né, custear aqui fazer esse custo de colocar numa televisão X e aí a gente tentar arrecadar esse recurso para isso? Pode ser, mas assim, eu não sei se funciona. Tem gente que está pagando o clube de membro e aí, para que uma pessoa que não queira pagar vai assistir de graça na TV. Não sei, tá? Aí, de novo, tem alguns caminhos. Um dia, a gente se encontrar, comendo um churrasco, eu tenho uma ideia não sei se é viável, mas eu tenho uma ideia, até para tentar não entrar na lei que impede comercial infantil. Tem toda uma solução, mas não é seja membro. Parte comercial, vender produto licenciado mesmo, botar licenciado para jogo, licenciado pagar a exibição, entendeu? Mas aí é um outro assunto. Aí, se eu falar, vão pegar, vão copiar, mandar para Rasgo. Falar offline, né? Tem certas coisas que tem que ficar no offline. Eu não sei se deu tempo desde a sua chegada, mas alguma série do catálogo que a Sato tem hoje de Tokusatsu, você já assistiu? E qual que você mais gostou? Cara, eu já assisti alguns, na verdade, assim, eu não sou não fui tão fã de acompanhar, né, exatamente o que lançava no Japão, vendo as dublagens, até mesmo porque eu, entendendo como funciona o negócio da Sato, eu evitava consumir o produto de meios alternativos, vamos dizer assim, porque eu entendia o quanto que isso era prejudicial para toda uma cadeia de pessoas que trabalham para fazer isso acontecer. Mas na época que, enfim, estavam aqui, que era oferecido pelo meu pai, eu assistia, e eu cheguei a falar na outra live da Resistência que o meu tokusatsu favorito, que me marcou minha infância, era o Cybercop. De todos que eu assisti, para mim o Cybercop é o que me marca, que eu tenho memórias afetivas e lembranças. Alguns outros eu acabei não tendo tanto contato, mas, enfim, conhecia, porque meu pai vivia trazendo amostra, trazendo boneco, trazendo coisa. Então, assim, eu conhecia um pouco, mas não conhecia a fundo, não fazia esse tipo de análise que, né, muitos aí dos fãs aí da Tokunet fazem, de fazer o review do episódio, de fazer esse cruzamento de esse aqui é o diretor que também fez aquela outra série, ou o cantor que fez a abertura desse está relacionado. Então, cara, agora é que eu tô tendo que, de certa forma, recuperar o prejuízo desse período todo que eu não acompanhei. Eu tive um período um pouco mais ligado a anime, Tokusatsu, mas, por exemplo, Ultraman eu gostava pra caramba também. Assisti bastante de Ultraman. Obviamente não todas as versões, mas era um que eu gostava bastante de assistir na infância. Então, assim, agora eu estou fazendo a lição de casa de relembrar, de entender os argumentos que cada um faz. Quando eu leio os comentários de cada um, eu fico curioso de entender por que ele está defendendo, né, esse ponto de vista, né, desse personagem específico, e o outro está defendendo o outro título do personagem mais clássico, né? E eu já entendi que existe uma briga da galera
que gosta dos clássicos da geração Manchete, a galera que fala das novas gerações. Então, eu estou tendo que fazer esse estudo aqui para poder entender né, como que é o ponto de vista de cada um. Então, tem muita lição de casa para fazer. Eu vou ter que maratonar muitos episódios de muitos Kamen Rider, de tudo que tiver aqui. A gente vai ter que fazer essa lição de casa. Boa. Vou fazer uma mescla de duas perguntas que eu tinha separado aqui. Não sei se você pode falar, não sei se deu tempo do seu pai passar possíveis negociações, mas podemos ter novidades de novos conteúdos chegando ao catálogo da Sato Company? Não estou nem falando Tokusatsu, chegando no catálogo da Sato Company. Isso pode ser Kamen Rider, Metal Heroes, ou os fãs que adoram trazer o Garo. Garo é maravilhoso, porque para quem curte, eu sou apaixonado por Garo. Tem alguma coisa em curso? Eu sei que não pode falar porque... O catálogo Sato, sim, a gente sempre vai... Essas viagens que a gente faz, né? Essa última de Cannes, que todo mundo ficou bastante interessado, porque teve informação do projeto do Jato e tal. Na verdade, a gente vai com dois papéis. A gente vai tanto para vender e captar parceiros, quanto para comprar novos conteúdos. Tem esses dois, é uma via de mão dupla nessa participação do evento. E necessariamente não é série, pode ser formato, né? Pode ser um formato de um programa, um formato. Pode ser filme, pode ser série, pode ser formato, pode ser, né, animação, pode ser, cara, uma variedade de coisas, mas isso aqui acaba sendo muito. Pode ser licenciamento não só do produto audiovisual, mas dos produtos, né, produto físico, aí diferentes modalidades de licenciamento de produto que existe. Também é um outro universo que eu estou tendo que aprender e mergulhar, como é que funciona cada tipo de direito. Às vezes as pessoas falam, por que a Sato não, né, ela tem o direito do personagem, falar que o Kamen Rider Build de exemplo, por que ela não está trazendo já também todos os outros produtos que a gente sabe que Kamen Rider foi feito para vender boneco. São contratos de direitos de licenças diferentes. Não é a mesma coisa, necessariamente. Não necessariamente eu compro, eu tenho acesso a todos os direitos de tudo que aqui está em volta daquele personagem. Tem coisas que eu consigo sim, tem coisas que eu consigo parcial. E, obviamente, a gente também não fica abrindo isso para todo mundo necessariamente, porque são segredos de contrato, acordos comerciais e tal. Mas eu fico vendo os comentários, às vezes as pessoas dão soluções que parece que, nossa, é tão fácil, é tão óbvio, é tão simples, a Sato tinha que fazer isso e não fazer o que estou fazendo. Não é o core da Sato, né? Primeira coisa, não é o core da Sato. Assim, não é o core principal, mas eu entendo que, assim, é uma oportunidade adjacente de negócio que a gente poderia usufruir. Então, a gente tem alguns títulos que a gente tem esse direito, porque a gente gostaria de explorar esse tipo de negócio, mas ele, de novo, é outro negócio, é um business completamente diferente, são outros players, eu tenho que falar com vários fornecedores diferentes, eu tenho que enviar e aprovar tudo para o Japão se eu tiver que produzir localmente. É diferente de eu fazer a importação, que a importação é uma outra lógica, e também tem a questão de imposto, não vai ser acessível. Então, existe N fatores e N variáveis que fazem o negócio não ser tão simples como alguns comentários que às vezes eu acabo vendo na internet. E aí outra pessoa apoia, fala, olha, a Sato é muito incompetente, porque ela não faz isso, XYZ ela devia fazer, tá perdendo a oportunidade. O cara pensa que é muito simples. Eu comprei impressora 3D, vou fazer, por exemplo, não foi impressora 3D, mas, por exemplo, vou fazer esse Gamera, vou pedir para licenciar. Não é assim, eu tenho que ir lá bater na empresa que fez, pegar autorização. Agora tem regras, a gente viu muito isso na HQ de Power Rangers. Quem está produzindo está cumprindo com as regulações para não poder ter trabalho infantil, trabalho escravo, blá, 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 blá. Cara, é uma jornada muito gigantesca. Mas, pelo jeito, eu estou vendo que além de Sato Distribuidor, em breve teremos Sato Company Brand Content, né? Quer dizer, um braço só para cuidar de licenciamento.
né? Porque, cara, é onde se paga, né? Onde se paga o filme da Marvel? O cinema não paga. Paga os brinquedinhos, as roupinhas, as lancheiras, as garrafas. É o licenciamento, entendeu? Então, Exato, acho que assim, os grandes estúdios, né? Não que. Eu acho que o pessoal também fazer esse tipo de comparação é quase injusto, né? Me comparar com a Disney é. Obrigado pela honra de me comparar, mas são coisas completamente diferentes. Mas eles são muito inteligentes nesse sentido, de conseguir explorar a propriedade intelectual na vida dela em várias dimensões, né? Então, seja televisão, seja séries que derivam daquele filme, né, o filme de cinema, séries que derivam, explorando, né, janela de streaming, explorando televisão paga, explorando televisão aberta, explorando YouTube, explorando boneco, explorando caderno, explorando adesivo, explorando alimento, explorando roupa. Cara, existe um universo, sim, de fato, é um business em potencial muito interessante, mas ele é muito complexo, porque eu falei aqui exemplos e cada um deles são com pessoas completamente, que eu tenho que falar, são competidores completamente diferentes. Cada um desses negócios é um negócio novo. É uma outra empresa. Um batalhão de pessoas que tem que trabalhar para fazer aquilo acontecer. Então, tem coisas que a SAP não depender de muito esforço, ela consegue. Mas, por exemplo, produzir um boneco, um action figure, não, vai depender de todo um trabalho em cadeia. Porque, de novo, a Sato ela não é uma Disney. Até você falou, obrigado por comparar. A Disney tem milhares de dezenas de funcionários, a Sato não tem isso. Então não dá para tentar fazer uma estrutura enxuta, produzir o que a Disney produz com milhares. Não dá. Nem botando IA, gente, não tem como. Entendeu? Não tem mágica. Vou fazer uma pergunta aqui. Isso já foi até comentado em outros bate-papos. Só fazer um parênteses antes de ir para a próxima pergunta, só para não fugirmos do assunto. Uma coisa que eu estou tentando trabalhar aqui, eu estou fazendo em parte, tá? Primeiro eu quero fazer o projeto do YouTube funcionar, ele tá dando os passos com os próprios pés. Eu estou olhando com carinho essa questão de licenciamento de produtos e todas as variedades que existem. E eu, particularmente, enfim, é uma coisa que eu nunca necessariamente alinhei com o Nelson, tá? Mas eu, particularmente, eu sou gamer. Eu gosto de jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro e tudo mais. E eu tenho um desejo de que a gente, como SAP, em algum momento consiga entrar nesse meio de games. Então, é uma outra vertente de licenciamento que vai pegar a nova geração. Que vai pegar a nova geração. De novo, é um negócio, é outro business. Então, a gente tem que fazer as coisas aos poucos, com cuidado, com sustentabilidade, para a gente poder ir crescendo e fazendo cada vez mais. Se o primeiro passo der errado, não adianta eu dar 2, 3. Não cai de cara. E aí no gaming, Vitor, tem coisa pronta. Se você pegar que tem jogo para mobile de Kamen Rider, pronto no Japão, a Bandai Namco já fez. É só falar assim, Bandai, libera para o Brasil, nós temos a licença. Tá pronto, entendeu? Isso são coisas muito, de novo, parece óbvia para quem está do outro lado, mas quando você está numa empresa, a Bandai tem que liberar servidor para o Brasil. O jogo de Kamen Rider é muito bom. Eu cheguei a jogar por VPN um pouquinho, é muito bom, muito bom. Tem o Memory of Heroes, que foi para PlayStation 4, que quase fez eu comprar o PlayStation 4, inclusive. E o jogo também é muito bom. Então tem muita coisa. E concordo com você que para pegar o meu filho, pegar o filho de quem está assistindo, é jogo. O cara não vai estar habituado mais em boneco. É jogo e camiseta. Entendeu? Exatamente, cara. Então eu estou tentando fazer esse estudo, enfim. No meio de todo esse turbilhão que eu estou contando para você, eu tenho que ainda entender todo esse ecossistema de negócios, como é que funciona, como é que as regulações, leis, o que pode, o que não pode, o que tem que acordar, discussão de contratos e tal. Mas assim,
a gente tem esse desejo, mas a gente tem que, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, a gente tem que fazer de maneira responsável, né? E aí testa, que nem, por exemplo, você testando esses que já estão prontos. A Bandai Namco tem pronto, por exemplo, de Kamen Rider. No futuro, tem o filme do Jasper chegando por aí em breve. Por que não? E isso é uma informação que saiu recentemente. Aqui no Brasil, tem muito produtor de game bom. O Forza Horizon não, o Horizon Chase, que parece o Top Gear, foi feito vizinho do Boni, foi feito lá no Rio Grande do Sul. Que legal. Entendeu? Então, quem sabe um dia teremos um filme do Jaspion estilo Power Rangers, né? No estilo do Battletoads, do próprio Power Ranger que saiu agora, Rita's Rewind. É possibilidade, mas primeiro vamos pegar o que está pronto, ver se performa, aí depois, aí é outra história. Exatamente, cara. Acho que assim, estamos tendo que fazer o core business rodar e funcionar para a gente poder trabalhar nossas oportunidades adicionais. Isso que eu estou falando de oportunidade no universo de games, ele é uma coisa completamente nova e diferente. Eu que estou provocando isso na Sato e, enfim, pode ser que dê certo, pode ser que não. Exato. O Nelson não tem networking no universo de games necessariamente. O networking dele é no universo audiovisual. Imagina que eu também tenho mais esse desafio de construir um network do zero. Então, é bastante desafio um atrás do outro. Você já pensou Sato Company na BGS apresentando um jogo de Kamen Rider estilo GTA 6? Aí, ó. Jogamos pro universo. Vamos lá, né? Sonhar é o primeiro passo. Exatamente. Falando em eventos, né? Em anos anteriores, a participação da Sato Company em eventos é tímida. Para os próximos, qual será a abordagem da empresa? Podem ser feitas parcerias, por exemplo, com o pessoal do tokusatsu.com.br, que só de Anime Friends tem mais de 20 anos. Que eles montam um espaço Tokusatsu. Né, e é um espaço visitado por fãs de todo o Brasil, acaba virando um point, né? Um point da galera lá. Como é que vocês estão vendo? Isso também é uma parte mais de marketing, né? Mas cai também na parte de engajamento, né? Você tem que convencer que o fã... o exemplo que eu brinco que todo mundo... Qual que era a marca que estava em todo lugar? Vou dar um exemplo aqui. Uma drogaria que é nome de uma franquia, não vou falar que ela não patrocina nós, mas que é o nome de uma franquia de Tokusatsu. Você já pegou o que você falou dela minutos atrás. Ela colocou tanta coisa, tanta marca dela em tanto lugar, cara, que ela virou sinônimo daquilo. Entendeu? Não vamos citar o nome, porque ela não patrocina nós e não manda nem remédio pra gente. Mas como vai ser a abordagem que vocês vão fazer nos eventos? Boa, cara. Não, acho uma ótima pergunta. Assim, obviamente, acho que eu já comuniquei, né, um pouco algumas coisas assim. A gente está reformulando, melhorando a nossa estrutura de marketing e tudo mais. A gente está nesse período de transição, mas eu, pessoalmente, particularmente, estou tentando mergulhar para entender. Então, de fato, a gente está em contato com o pessoal da Omelete, o pessoal da organização dos eventos, para eu mesmo conhecê-los, entender um pouco como funciona, como a gente pode trabalhar em conjunto. Inclusive, essa semana eu estava conversando com o pessoal do Tokusatsu.com.br, não sei quando é que a live, essa gravação aqui, na verdade, vai para o ar, mas eu estou fazendo essa aproximação justamente para tentar viabilizar e fazer essas coisas acontecerem, tá, Pina? Então, é uma preocupação minha também, faz parte do meu desejo de estar mais presente, de estar mais perto da comunidade, da Tokunet, dos fãs todos, e da gente, como Sato, estar aí nos eventos e tal. Então, estou tentando entender como funciona, botar as coisas na planilha, conseguir justificar, né, são investimentos que fazem sentido, que param em pé, que dá um retorno interessante de marca, de visibilidade, de eventualmente novos membros para o canal ou qualquer outra coisa, porque, de novo, diferente de empresas que têm plataformas diretas que convencem o cliente a manter assinaturas, a Sato não tinha algo direto.
A Sato não tinha produto para vender direto para cliente. Então, algumas participações em ter stand do evento, como era uma empresa B2B, era melhor eu estar num evento de negócios que acontece em algum lugar, em algum evento internacional, porque eu vou ter uma relação com o diretor de ações. Por exemplo, a Rio2C, que aconteceu agora, que é uma feira especializada em televisão, em audiovisual. Exato. Então, né, como uma empresa B2B faz muito mais sentido eu estar nesses eventos onde eu vou, né, manter o meu relacionamento, estreitar relacionamento, fechar negócio com os tomadores de decisão dos grandes players das outras empresas, do que eu necessariamente investir num stand que eu não tenho nada para vender ou oferecer para o consumidor final. Eu não estou vendendo, né? Não estou vendendo camiseta, não estou vendendo licença de jogo, não estou vendendo custo colecionável, não estou vendendo assinatura. Por isso que eu acredito que a possibilidade do clube de membro ser um primeiro exercício, de novo, é a primeira forma, não será a primeira, mas é uma forma da gente tentar oferecer algo direto para o consumidor, entender o comportamento, ver se o negócio fecha a conta. Aí daqui a pouco eu começo a trazer camiseta oficial licenciada, como a gente faz pontualmente, mas a gente consegue fazer alguma coisa mais longa. De repente eu consigo trazer um game de alguma coisa. Então eu começo a ter um conjunto de produtos que é uma conversa direto para o cliente final, que ele consegue fazer essa conta fechar de um jeito mais inteligente. Porque exposição de marca por exposição de marca, eu expor direto para o consumidor final não necessariamente me traz um retorno de financeiro, porque vocês não estão comprando nada da Sato. Vocês vão assistir o produto da Sato em algum lugar. Agora, eu estreitar meu relacionamento com alguém que é um player decisor importante da Globo, faz mais sentido como empresa B2B eu ir lá e fechar negócio com o cara da Globo, para ele, né, a gente ter um bom negócio ali e viabilizar, né, a aquisição dos títulos. Então, acho que assim, às vezes parece que é tudo a mesma coisa, mas eles são públicos diferentes. São públicos diferentes. É que nem quando tem que escolher onde investe mais. Até dia 1º/6, hoje fazia sentido a Sato Company está na Rio2C e não está no Anime Friends, por exemplo. Só que a partir de 1/6, agora aí você vai entender a diferença. Na Rio2C eu estou como Sato Company e na Anime Friends eu estou como Tokusato. É isso aí. Na verdade, é isso que eu estou tentando costurar para provocar justamente essa pergunta inicial que você fez da presença da Sato nos eventos, porque aí começa a fazer sentido esse tipo de exposição, de presença, de investimento. Antes, ela fazia sentido no quesito exposição de marca, mas entre eu gastar dezenas de mil reais no stand e eu, de novo, né, pegar o exemplo do fazer esse relacionamento para fechar negócio com a Globo ou fechar o negócio com a Netflix, a balança ficava bem desproporcional. Agora, de fato, o que você está falando para mim é a mesma leitura que eu tenho. A gente tendo agora algo para oferecer para o cliente final, que o cliente final toma decisão, ele não depende de outro para tomar decisão, aqui começa a gente trabalhar numa vertente diferente. Então, essa é a minha aposta, por isso que eu estou torcendo muito que o clube de membros funcione. Eu estou conversando com o pessoal do Anime Friends para ver se a gente consegue estar no evento. Está um pouco em cima, mas, enfim, na verdade eu tive reunião ontem com o pessoal, a gente está conversando. Não sei se vai dar tempo, porque está muito em cima. Mas a gente já está adiantando conversas para a CCXP. E o Festival do a gente também está falando. Então, assim, a gente está conversando sobre essa questão da presença da Sato no evento. Mas aí o que pode fazer, aí é uma sugestão,
Isso pode ser público, porque eu vou estar lá, eu espero que eu vou estar lá. Eu vou estar lá porque eu já comprei ingresso também, mas se Deus quiser eu vou pegar credencial. Mas a Sato pode criar conteúdo, por exemplo, vai estar lá o Takumi Tsusui, Jiraiya, Takumi Hashimoto, vai estar o Kamen Rider Black, que é o Tetsu Kurata. Por que não, na live pré-build, um materialzinho gravado no Anime Friends, como imprensa? Entendeu? Isso é um negócio que já é a história de marcar o território. Opa, a Sato agora chegou. Está com o microfone, Tokusatsu, está na coletiva de imprensa. E não precisa coisas tecnológicas demais. Um celular e um microfone tá fazendo. É assim como eu faço. Então, quer dizer, você tem uma estrutura gigantesca, mas já começa a marcar o território. A história. Eu nunca trabalhei em televisão, mas eu tive um amigo que trabalhou em televisão. Ele fala o seguinte: você começa a respeitado quando a canopla do seu veículo está lá. Entendeu? Então, é muito interessante isso. Então, olha, 1h14 aqui, eu vou... A parte de licenciamento a gente falou bastante, né, que vocês vão trabalhar, tem tensão, que eu acho que é a primeira vez que você comenta do games e jogo de tabuleiro, né? Pelo menos não nas entrevistas, eu não sei quando, depois das 2 entrevistas que você vai dar, tanto para o Sovica quanto para o TokuCast, não sei se isso vai cair na pauta, mas, cara, licenciamento, eu vi que você já tem uma ideia muito formatada do que você precisa, e como pessoa de projeto, como também sou, se bobear, você já tem um mapa montado de como vai funcionar etapa por etapa. Então, eu não vou mais entrar muito nesse assunto. Agora, a última pergunta derradeira, para a gente encerrar o bate-papo. Apesar de ser um problema antigo, a pirataria ainda atrapalha a chegada de novas séries. Como a Sato está trabalhando para amenizar o impacto desse problema? Cara, olha, a minha estratégia, e aí voltando para o próprio planejamento do projeto do Clube de Membros, tá? A Sato nunca tinha disponibilizado antes nada no YouTube, justamente pelo medo de, eu investi uma grana, eu estou colocando aqui para todo mundo acessar, mas a galera vai piratear, vai consumir isso de qualquer outra plataforma que não vai me monetizar nada. Então, é melhor eu continuar no modelo B2B. Eu garanto que para quem eu estou vendendo aquilo, eu vou receber o dinheiro de pagamento. Mas é uma forma que a gente está explorando especificamente via clube de membros para ver se o negócio equilibra, porque fazendo a monetização somente pelos ads, né, pela publicidade, ele é um dinheiro pequeno. Ele não é um dinheiro que consegue, né, acumular o suficiente para pagar. E ao mesmo tempo, assim, eu não estou falando que o clube de membros também é uma baita de uma grana, porque a gente não pode cobrar muito, mas ao mesmo tempo a gente tentando cobrar pouco não recupera. Então existe também esse dilema. Lembrando que o YouTube pega 30%. Então, de cada R$100, 70 é ultrapassado e 30 fica para o YouTube. É importante as pessoas saberem que não é dinheiro direto para o bolso, não está doando aqui, né? É um formato que o YouTube disponibiliza e ele pega 30% de qualquer coisa que entra. Mas aí, voltando assim, a forma como a gente está tentando desamarrar o nó para conseguir disponibilizar, a estratégia foi tentar oferecer o oficial de uma maneira fácil para que a pessoa não consuma da maneira pirata. Mas eu ainda tenho dúvida se vai funcionar. Assim, eu acho que o futuro do projeto é justamente monitorar e entender se vai funcionar. A nossa ideia, através desses valores, é que eu pudesse dar algum benefício suficiente para o cara querer pagar e também ser acessível o suficiente para o cara olhar aquilo e falar, pô, eu vou apoiar e vou ajudar porque eu sei que isso está alimentando um círculo virtuoso de uma coisa que vai girar a roda e vai fazer andar. Mas tem gente que vai olhar pela perspectiva de, cara, assistir de graça é sempre melhor.
Obviamente, olhando pura e cruamente, sempre é melhor. Mas se você não olhar para o médio e longo prazo, talvez você não tenha médio e longo prazo. Talvez você vai consumir de graça isso agora e você não vai ter alguma coisa amanhã. Eu vou dar um exemplo claro. Não é porque eu estou fazendo propaganda de operadora de TV por assinatura. Mas, por exemplo, tá? Eu sou assinante da Claro. Nem todo site, vou usar o termo aqui, não tem nenhum problema, site que disponibiliza filmes e séries via torrent, eu consigo acessar. Ele é bloqueado no roteador. E a tendência mais para frente, com mais inteligência, mais investimento, hoje que você tem um fandub, um fansub que põe lá de forma alternativa, vai chegar um momento que você não vai ter mais. Mas aí eu tenho por aplicativo de mensagem instantânea. Uma hora vai começar a chegar lá. Certo? Hoje o ambiente, aí é um pouquinho a minha especialidade, né? A gente não tem ideia de quanto está avançado o monitoramento de rede. A gente não tem ideia. É que para nós, meros mortais, eu brinco que para nós, afegões médios, a gente não tem ideia de 10% de segurança que está por vir. Quem trabalha com empresas grandes, corporativo, que foi o seu caso, e agora na SAP, e eu na empresa do ramo financeiro que eu trabalhava, eles estão muito anos à luz do que a gente está consumindo pessoa física. Então, dá preferência sempre por original, porque qualquer dia desse aí vão bater na sua porta. E não é o consumidor final, é quem hospeda, tivemos notícia que servidores de anime pirata caíram no Nordeste, caíram em São Paulo, endereços de IPTV estão caindo um atrás do outro. Então, vamos ser menos do jeitinho brasileiro, vamos tentar ir pelo legal. E não estou fazendo média com o Vitor tá aqui, não. É só ler o que está acontecendo. Só esse ano a Anatel derrubou 2 vezes dezenas de sites. Desculpa, Vitor, pode... Eu vi uma matéria disso essa semana, cara, do que você está falando, que eu estava lendo, né, sobre essa questão de direito autoral, estou tentando aprender bastante coisa, e ver uma matéria justamente de como as empresas de tecnologia e o governo têm se juntado justamente para fazer essas identificações, mapeamentos inteligentes, automáticos, e começar a ser muito mais assertivo. Então o cerco vai fechar, né, cada vez mais. Exato. Então é assim, quanto antes a gente conseguir trabalhar e viabilizar o método oficial, melhor, cara. Porque, enfim, no fim das contas, todo mundo quer mais, né? Todo mundo quer qualidade, quer um negócio bem feito, quer um negócio, né, construir produto de qualidade, mas se a gente não apoiar, é a melhor forma de você apoiar, né, onde você decide colocar o seu dinheiro, de certa forma, se você não está colocando ali, você também não vai estar apoiando, não está mostrando que aquilo é importante. E, de novo, eu não estou excluindo as pessoas que eu entendo que possa fazer a diferença no fim do mês. Eu entendo completamente. Né? Tem um universo de pessoas. O Brasil não é um país rico. O país, né, a grande maioria da população não está com a condição financeira confortável. Então, só gostaria que as pessoas tivessem um pouco dessa consciência de que não é a gente que não quer disponibilizar isso gratuitamente. Mas a coisa tem que parar em pé, e se algum dia a gente conseguir viabilizar na televisão aberta, a gente vai ficar extremamente feliz, não só a gente, como a Toei, como todos os parceiros, porque todo mundo entende o valor e a potência da televisão aberta. Mas ele não é tão simples, não é eu apertar um botão e o negócio aparece magicamente lá. Tem que ter um sim, né? Para entrar em qualquer televisão, player, é que nem um pedido de casamento. O outro lado tem que dizer sim, né? Porque senão não tem muito o que fazer. Exato. Vitor, estamos com 1h23. Espero que você tenha gostado. Você vê que foi um papo assim, livre. Eu tinha minhas perguntas. O tempo voou, passou rápido. Foi muito bom. Suas considerações finais e muito obrigado por estar aqui no Toco Papo.
Você sabe que aqui o Somos Tocofãs, a Resistência, todos os canais parceiros, a gente vai cobrar a Sato quando tem que cobrar, mas a gente vai apoiar a Sato quando tem que dar valor. É uma jornada que ela é um ganha-ganha. A Sato ganha, nós fãs ganhamos, então a gente tem que fazer prosperar. É um caminho longo? É um caminho longo. Aquilo que até eu brinquei, eu não soltei o vídeo, né? Vou dar até um spoiler para você vai ver esse vídeo esses dias que eu vou falar dos 2 episódios do Build, que aí eu brinquei e falei assim, enfim, o Build tá dobrado, eu pus o Padre Marcelo erguer as mãos, porque era a sensação de euforia mesmo. E a gente sabe que o caminho é muito longo. Mas obrigado, Vitor, obrigado mesmo. Suas considerações finais, e você sabe que pode contar com a gente para o que der e vier. Maravilha, Pina. Cara, não, na verdade, assim, considerações finais é agradecer o acolhimento da galera da Tokunet. Acho que tem muita gente dando voto de confiança, né, sabendo que está chateado há um tempo, muita gente apoiando, muita gente acreditando no projeto, dando os parabéns. Claro que tem outros que não acreditam, mas acho que o que eu queria dizer é todo o feedback construtivo ele é bem-vindo. Eu estou super aberto a ouvir, entender o ponto de vista, de querer entender, porque para mim, quanto mais claro tiver as cartas na mesa do jogo, melhor eu vou conseguir tomar decisões. Mas ao mesmo tempo eu entendo que talvez alguém que, né, consumidor final lá na ponta, ele não tem certos conhecimentos que a gente como empresa, como negócio tem, e que às vezes vai reverberando mensagens negativas, mensagens de crítica, que vai contaminando outras pessoas que vão tomar ranço de tabela. Então, cara, eu tô super aberto, manda para mim uma mensagem, seja onde quer que seja, nas redes, seja no próprio canal da Tokusatsu. O pessoal me alimenta de tudo que vem aqui chamando atenção. Estou tentando aceitar o máximo de pedidos de conversas offline, de entrevistas e lives online, de tudo, porque eu, de fato, para eu poder entregar algo de bom e que agrade a maioria, eu preciso entender o ponto de vista de vocês, mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm que estar abertas a entender o ponto de vista, que não é a gente estar dando desculpa para não fazer, é que nem sempre as coisas são tão simples como alguém acha que é. Então, muito obrigado para quem está apoiando, para quem está acreditando, os números crescentes aí de novos membros. Obrigado aí, Pina, e todos os outros criadores de conteúdo que têm dado um super apoio, super força e de novo, feedback aberto e transparente é sempre bem-vindo. Pode cobrar, pode puxar a orelha. Eu vou estar atento para entender e tentar fazer o meu melhor aqui de absorver, de tentar encaixar aquilo. Falar, puta, não consigo fazer agora, mas eu consigo encaixar essa melhoria em tal momento aqui do nosso projeto. Então, só obrigado mesmo todo mundo, gratidão. E, enfim, apoiem aí também os Tokufãs aqui, os Somos Tokufãs, sejam padrinhos aí no QR Code do Apoia-se, e vamos fazer essa relação ganha-ganha para todo mundo. Eu acho que é nessa relação ganha-ganha, todo mundo se ajudando, todo mundo expondo e se divulgando, que a gente ganha espaço, a gente fura a bolha, a gente começa a se tornar cada vez mais forte, até mesmo para fazer negociações em TV aberta, em negociações em streaming, negociações em mostrar no cinema. Então, quanto mais gente apoiar, mais gente se beneficia. Acho que essa é a mensagem e a sensação que eu queria deixar de mensagem final aí para todo mundo. Boa! Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Você que assistiu até agora, marque nos comentários Vitor Sato no Tokupapo. Isso é quase um trava-língua, tem que falar até devagar. No hashtag Vitor Sato no Tokupapo. Muito obrigado. Está aqui do lado, apoia-se ou seja membro. A sua ajuda é muito importante para a gente. Então é isso da minha parte, é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima, assim se Deus permitir. Fomos!